Dando sequência à parte de topografia, a gente vai seguir com a criação de uma superfície topográfica a partir de uma base em DWG, que acaba sendo mais utilizado no nosso dia a dia. Voltando ao Revit, primeiramente a gente vai inserir esse arquivo DWG no nosso Revit. Então, aba inserir, painel importar, ferramenta importar CAD. Esses arquivos, bom, o que a gente tem que compreender antes de inserir? Esses comandos aqui embaixo, as cores, é independente se vai preservar, colocar preto e branco ou inverter, são as cores das layers no AutoCAD. Não vai fazer diferença, que a gente só vai pegar os layers referentes às curvas de nível para depois gerar a superfície topográfica. As camadas nível, a gente a princípio vai inserir todas para depois criar os corpos d'água, as vias. Então a gente vai se utilizar dessas camadas, desses layers do CAD para trabalhar dentro do Revit. As unidades vamos colocar em metro para evitar problemas. O posicionamento centro ao centro, o que significa isso? É como se ele criasse um ponto geométrico no meio desse arquivo DWG e vai trazer para o centro o encontro dos eixos X, Y, Z, que é esse ponto, esse ícone aqui que vai aparecer no terreno. E a gente vai colocar no térreo. Depois a gente vai ver que a gente vai ter que modificar esses níveis que a gente fez aqui para adaptar a topografia que a gente vai inserir. Clica em abrir, ele vai importar essa superfície para o Revit. Ele demora um pouco, pronto, inseriu. A gente consegue ver no 3D. Essa base já está com as curvas de nível na cota Z. A gente tem alguns erros, alguns comandos de edição que a gente faz no CAD que acabam influenciando as curvas de nível. A gente já vai ver como organiza isso. Está inserido no nosso projeto. O segundo passo é justamente transformar essas curvas de nível em superfície topográfica. Então, a gente vem em massa e terreno, superfície topográfica, o painel ferramentas, criar da importação, selecionar instância de importação. O que é a instância de importação? Justamente o arquivo de CAD que a gente acabou de importar. Então, a gente seleciona a ferramenta, dá só um clique nesse arquivo de CAD. E é aqui que a gente vai selecionar as curvas de nível para criar a nossa superfície topográfica. Então, a gente vem em verificar nenhum, curva de nível 1, curva de nível 2 e dá OK. Ele dá esse erro, esses avisos são bastante comuns, as camadas contêm linhas de contorno e linhas de não contorno. Você pode desejar voltar à superfície, menos camadas, ou pode continuar, mas o limite do terreno poderá ser maior do que o desejado. O que ele quer dizer? Que quando a base não está, a base topográfica, ela não tem um limite definido do CAD lá, ele vai criar esses pontos. Então, se eu tenho esse ponto aqui e a curva de nível que está lá no CAD é essa daqui, ele automaticamente vai ligar esse ponto a esse, e esse aviso que ele está dando para a gente. E a gente finaliza aqui no V verde, e ele cria a massa topográfica. Bom, para facilitar
a nossa vida daqui para frente, a visualização, a gente esconde o arquivo que a gente importou do CAD. Quando a gente tem mais de um elemento dentro do CAD, para facilitar a seleção, a gente pode selecionar tudo. Como a gente tem só dois, a gente pode selecionar essa janela pequena ou selecionar todo o desenho e vir em filtrar. Eu quero esconder a base do DWG, então vou deixar apenas ela selecionada, clico com o botão direito, ocultar na vista elementos. Ou seja, eu ocultei a minha base do AutoCAD. Para visualizar novamente os elementos que estão ocultos, é só acender essa luzinha aqui. À medida que a gente for avançando, a gente vai ver outros elementos de visualização. O segundo passo é justamente editar. A base vem com alguns erros, que é do próprio CAD, e a gente vai acabar editando elas. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que trazer, tem alguns pontos aqui, esses pontos eles estão na cota mais baixa, e a gente vai ter que subir todos eles. A medida de exemplo, eu vou fazer um só. No próximo vídeo, todos eles já vão estar corretos, eles já vão estar nos pontos que eles devem estar. Primeiro, como é que a gente sabe que está errado, que esse erro está acontecendo? Primeiramente, pelo padrão de representação, né? As curvas de nível, no ambiente real, a natureza, a maioria é tudo linha curva e aparece uma linha reta. A primeira maneira da gente detectar. O segundo, essas linhas estão direcionando para um ponto único. Então, como se tivesse uma seta apontando para um determinado ponto. Esse é justamente o ponto que está para baixo. Então, a gente olhando no 3D, a gente vê que esse ponto mais baixo é justamente para onde essas linhas estão apontando. Bom, como é que a gente modifica e reformula a superfície topográfica? A gente dá um clique nela, editar superfície, a gente volta para janela de edição, como se a gente estivesse criando essa superfície da mesma maneira que a gente viu na videoaula anterior. E como se a gente estivesse clicando ponto por ponto, eles têm diferentes elevações, elevação 30, elevação 28, elevação 16, 30, 15, 12 e assim por diante. É mais um exercício de interpretação do que qualquer outra coisa para editar esse ponto, né? O que a gente vai fazer? Qual que é o objetivo? A gente modificar a elevação desse ponto. Né? Que nem eu falei antes, essas curvas estão direcionadas para um ponto, a gente vai identificar o ponto e a gente vê que a elevação dele está lá embaixo mesmo e a gente vai interpretar, ou seja, a gente tem essa curva de nível, todos esses pontos estão na curva de nível 30, 30, 30, todos esses pontos estão na curva de nível, ou seja, configura uma elevação. Essa daqui está na 30 também, ou seja, esses pontos estão na 30, ou seja, eu tenho um determinado, uma curva de nível que está fazendo essa volta aqui, a interpretação que eu faço. Então, esse ponto só pode estar também na elevação 30. A gente tem esse outro ponto, que também vai pertencer a essa superfície, está na 30 também. E assim, sucessivamente. A gente tem esse ponto que se interliga e a gente tem essa topografia organizada.
Ainda falta reorganizar todos esses e a gente volta para o próximo vídeo. Eu só vou finalizar a superfície topográfica e a gente vê que está tudo na mesma elevação.